Eu tenho uma teoria de que a maioria dos relacionamentos vão acabar e o motivo disso são as redes sociais. As redes sociais foram ótimas para muitas coisas, mas se tem uma coisa que não deu muito boa, foi o impacto dela nos relacionamentos amorosos, e eu tenho para mim que a maior parte dos problemas que a gente vive hoje e que a gente vê hoje nos relacionamentos se dá por conta justamente do que as pessoas mostram na internet. E hoje a gente vai debater sobre isso. Nos últimos anos, nós fomos bombardeadas com um monte de vídeos, influenciadores, pessoas públicas, mostrando as suas vidas. Isso, por um lado, gente, foi bom, porque você começa, né, a saber o que essas pessoas vivem. Eu amo ver decoração, né? Então você vê a decoração da casa delas, você vê onde elas moram, você conhece um pouco mais da intimidade e tem uma coisa meio voyeur que todo mundo adora. Só que qual é o grande ponto disso? É que antigamente a gente tinha como base de referência para se comparar nossos familiares, ali alguma prima, um tio ou outro, e os vizinhos, e os colegas ali de trabalho, de faculdade, de escola, e só. Era um grupo, né, pequeno de pessoas com quem a gente verdadeiramente se comparava, olhava para a vida deles. E eu sei que tem toda a história de que a gente não deve se comparar com as pessoas, mas gente, nós somos humanos e todo mundo se compara com todo mundo, a todo momento. Isso é natural e eu até acho isso bom, mas depois a gente vai falar sobre isso. Qual é o grande ponto? É que com o avanço das redes sociais, nós tivemos acesso à vida de milhares de pessoas. Pessoas que têm realidades completamente diferentes da nossa. Pessoas que vivem situações muito diferentes da que a gente vive, com inícios muito diferentes dos nossos, e nós começamos a nos comparar com pessoas incomparáveis comparadas à nossa história. Então, por exemplo, se eu me comparo com a Hailey Bieber e eu penso, nossa, mas a minha empresa não tem um valuation, né? Não é avaliada como $1 bilhão. Eu vou me colocar numa situação muito pior que ela, mas ela é Hailey Bieber. Vamos entender aonde que a gente tá também na pirâmide, pra gente saber com quem a gente consegue se comparar? Dei um exemplo ali de empresa, mas eu quero falar isso sobre relacionamentos, porque estão rolando devaneios que, pra mim, pelo menos, são completamente fora de realidade. São alucinações coletivas. Um deles, e talvez o maior que tenha sido aí nos últimos anos na internet, e aqui não quero politizar o negócio, mas com o avanço aí do conservadorismo, foi a ideia das esposas troféu, das mulheres que só ficam em casa, que não trabalham, que não saem pra trabalhar. E por que isso pra mim foi uma alucinação coletiva? Porque eu até acho bom, sendo bem honesta, se você tem a condição de ficar em casa cuidando dos seus filhos, afinal de contas, esse é um trabalho muito digno, que muitas pessoas sequer entendem como um trabalho. Mas, gente, cuidar de uma casa dá muito trabalho. Muito mais trabalho do que, às vezes, sair, ganhar um dinheiro e até pagar pra alguém ir lá e cuidar da tua casa, né? Então, a gente tá falando de uma economia que movimenta $1 trilhão por ano, que é a economia do cuidado não remunerado. Então, de fato, sim, é muito trabalhoso. E pra quem pode, pra quem quer, pra quem tem essa condição, né, de ficar cuidando dos filhos, cuidando da casa, é muito legal. Mas, gente, quantas pessoas no Brasil realmente conseguem fazer isso? Essa falta de noção de realidade, principalmente das gerações mais novas, tem me assustado muito, porque, como eu já falei aqui antes, pra quem já assistiu os outros vídeos, eu trabalho com carreiras femininas. Então, meu nome é Wisma, eu tenho uma agência de marketing, uma agência de viagens, e eu, desde 2017, trabalho com mentorias de carreira, já tendo mentorado individualmente, um a um, tete a tete, mais de 6 mil mulheres. E isso me coloca numa posição de bastante conhecimento empírico sobre carreira e também, obviamente, vida e finanças femininas, porque eu acabo tendo essas trocas. E qual é a grande questão quando a gente olha no detalhe das vidas das mulheres? Antigamente, e eu tô falando antigamente, gente, de 5 anos, tá? É um antigamente muito recente. Eu recebia no escritório mulheres muito ambiciosas, querendo construir várias coisas. E essas mulheres, gente, não eram mulheres como a gente tem esse estigma que essa galera aí, Red Pill, fala, né? Mulheres que não têm vida pessoal, que não têm relacionamento, que não têm filhos. Não, eu tô falando de mulheres com relacionamento, com filhos ou com intenção de tê-los, que também olhavam para suas carreiras, também ambicionavam coisas, também queriam viver outras coisas para além, né, de família e filhos, com o mesmo afinco. E o que acabou acontecendo nos últimos 2 anos? Eu percebi uma mudança de padrão absurda. E a primeira mudança de padrão foi a idade das pessoas. Então, antigamente eu recebia muitas mulheres aí na casa dos 28, 30 anos, olhando para suas carreiras, né, buscando desenvolvimento, buscando crescimento corporativo, crescimento profissional. E eu parei de ver essas meninas ou essas jovens mulheres
querendo isso com a mesma ambição. E eu comecei a ver que era lá pelos 45, 50 anos que essas mulheres nessa geração estão realmente buscando isso. E um dos motivos é por causa da lavagem cerebral que a internet tem feito com as mulheres, de que o lugar delas, se elas quiserem ser felizes, não pode ser também num trabalho de sucesso. Como se ela tem uma carreira de sucesso, isso fosse automaticamente colocar ela numa vida pessoal horrorosa. O que a gente sabe que não é uma verdade. Qual é o grande ponto aqui? É que, junto com essa onda das mulheres, das esposas troféu, das mulheres que não vão trabalhar, das mulheres que ficam em casa, veio também uma onda de mulheres que agora só querem e só fazem questão de se relacionar com homens se eles puderem prover completamente para elas, né? Se eles puderem pagar todas as contas, se eles puderem arcar com todas as despesas dos filhos. De novo, num país que a média salarial é de R$3.000. Dorme com esse barulho. Ou seja, qual é a realidade que a gente vive? Nós vivemos num país de 220 milhões de pessoas. Quantos por cento do país são pessoas com renda maior do que, vamos colocar, R$10.000? Quantos por cento de pessoas no Brasil ganham mais de R$10.000? Esse número está em aproximadamente 5% da população. Por que eu tô falando mais de R$10.000? Porque R$10.000 é um valor aí para uma cidade como São Paulo, por exemplo, ou algum outro grande centro, para a pessoa ter uma vida com um pouco mais de conforto e dignidade a ponto de conseguir aí arcar com as despesas, vamos pensar aí de 4 pessoas, um casal e 2 filhos. Claro que esse valor, a gente tá falando de 5% das pessoas mais ricas do país. E não são 5% todos os homens, né? Então a gente deve pensar que esse 5% deve estar aí 2,8, 3% para homens, um pouco ou menos para mulheres. Eu tô fazendo uma conta de cabeça, eu não tenho esse dado. Mas vamos supor que 5% fossem homens. Sabemos que não é, mas que fosse. A gente tá falando de um pool muito pequeno de homens. Vamos pensar que desses 5%, 2% são solteiros, né? Porque tem os casados, tem os que já são idosos, né? Que já constituíram família. Não é factível, não é realista. Vamos sentar no lugarzinho da realidade? E aí vamos pensar que desses 2% que aí estão em idade de constituir família, metade não estejam namorando. A gente tá chegando em 1% das pessoas. Se esse 1%, aí você vai colocar toda a lista de outras exigências que essas mesmas mulheres têm. Quantas pessoas vocês acham que sobram? A pergunta que não quer calar. Esse cara, ele tá procurando uma esposa troféu? É o que ele quer? Ou seja, não é factível. E aí, o que acabou acontecendo que eu tenho visto nas minhas conversas com amigas? Que mulheres que tinham relacionamentos legais, que eram felizes, que estavam ali satisfeitas, fazendo rolê junto, lutando ali junto, começaram a ficar insatisfeitas com os seus relacionamentos. Porque a fulaninha lá da internet, ela tem um homem provedor, masculino, energia masculina, que faz, provê, lidera. Quais são os outros verbos que tem? Acho que é isso. E ela não. E aí, relacionamentos legais, pessoas que estavam felizes, começaram a ter discussões que não fazem sentido. Eu tô falando só do dinheiro, tá? Não tô nem chegando na conta do qual é o anel que essa pessoa espera receber para ser pedido em casamento. Qual é o buquê de flores que ela espera receber, com quantas rosas isso vai ter, porque, óbvio, né, a gente vê no TikTok, na internet, esse tipo de pedido de casamento, né, viagens para Paris, viagens para Europa. O quanto disso é realmente factível? E quantas dessas mulheres vão chegar numa vida, né, mais velha, mais adulta, frustradas por não terem encontrado algo que realmente é muito raro de se encontrar? E eu nem vou entrar num critério que, assim, essa ideia de esposa troféu, ela é tão... chega a ser engraçado, porque, na verdade, a maioria das mulheres hoje que ficam em casa cuidando dos filhos e da família, elas não ficam em casa porque elas são esposas troféu. Elas ficam em casa porque eles não têm dinheiro pra custear o que é necessário pra ela trabalhar. Então, ela acaba fazendo serviços do lar, geralmente sozinha. Ela cuida dos filhos, ela lava, passa, cozinha, e ela não é uma esposa troféu, porque pra você ser esposa troféu, é importante a gente saber. É importante que seja com um homem que tem dinheiro, tá? Se você está em casa com um homem sem dinheiro, você não é uma esposa troféu, você é uma mulher que não tem renda num relacionamento em que o marido também não tem. Então, na prática, você só piora a vida que vocês teriam ali ao não trabalhar. Por quê, gente? Que isso é uma questão, e é uma questão que vai acabar com os relacionamentos. Por experiência, e aí quem é mais nova não concorda, porque vocês não viveram várias coisas, então conversem com pessoas de mais de 50 anos, como eu converso todos os dias. A mulher que não trabalha, a mulher que não tem renda, a mulher que não tem o próprio dinheiro, ela é vulnerável. Não importa. Não importa que você tenha um casamento maravilhoso, não importa que você tenha um casamento com comunhão parcial de bens, não importa. Ela é vulnerável. As decisões dela não são as prioritárias, a opinião dela, na maioria das vezes, não é levada em consideração da mesma forma. Ah, mas o fulaninho é exceção. A gente não trabalha com exceção, a gente trabalha com regra. A regra é que a maioria das mulheres que não trabalham,
que não têm renda, que não são produtivas nesse sistema que a gente vive, elas são diminuídas dentro dos próprios relacionamentos. Porque até muitas vezes esse marido não olha pra ela de igual. A mulher, pra que ela também não termine esse relacionamento do jeito errado, ou pra que ela também consiga viver a parte boa desse relacionamento, é importante que ela seja não somente funcional, mas que ela não se coloque numa posição de vulnerabilidade. E o não trabalhar, não conseguir renda, quando você é adulto e quando você precisa de dinheiro pra viver, porque a gente vive num sistema que a gente paga as coisas com dinheiro, você está vulnerável. Então aqui a gente precisa separar que são 2 temas. Um tema é ser esposa troféu é uma viagem alucinada que acontece só com gente rica, e que se você for rico e você viver isso, e você estiver bem, e você tiver um bom contrato de casamento que te garanta uma saída, no caso de você sair decente, ok, bom pra você, você é uma exceção, mas que na maioria dos casos não é assim que acontece. Por outro lado, a gente tem que entender que a gente tem muita mulher pobre em situação de vulnerabilidade achando que é esposa troféu, e são coisas completamente distintas. E quando a gente compara isso com a internet, a gente tem um fator importante que é a internet deturpou a nossa ideia do que é romantismo. Ela deturpou a nossa ideia do que é um cara que realmente é provedor, ou que ele realmente gosta da família, e da mulher também. Porque eu acho que essa visão romantizada que a gente passou a ter dos homens, os homens também passaram a ter das mulheres, e é só a gente ver todo esse discurso que tem ganhado muita voz dessa galera Red Pill e etc. Então os homens também estão cada vez mais esperando uma mulher virgem, santa. Pra mim é muito nítido. É muito nítido ver os relacionamentos que começaram antes de amigos, de pessoas ao meu redor, como as coisas pareciam um pouco mais saudáveis com relação a expectativas, e o quanto agora as expectativas estão absurdamente altas e fora de realidade para os 2 lados. Então, se um lado a mulher espera, né, o provedor, o isso, aquilo, o homem também tá esperando uma mulher que vai lavar, passar, cozinhar, ser linda, maravilhosa, fazer esportes, transar sempre, ser a mãe perfeita, fazer tudo isso e ainda não reclamar. Então, a gente tá numa situação que tá ruim para os 2 lados. E é o que a gente tem visto também nas relações mais modernas, o como elas estão se desenvolvendo de uma maneira não saudável. É claro que aqui a gente tá colocando um zoom para relacionamento, a gente pode falar de incontáveis coisas, então hoje em dia parece que todo mundo viaja de classe executiva, não é uma verdade, a maioria das pessoas viaja de classe econômica. Hoje em dia parece que tá todo mundo passando o ano inteiro em viagens, não é verdade, a maioria das pessoas viajam uma vez a cada 2, 3 anos, juntam dinheiro para isso. Hoje em dia parece que todos os relacionamentos, então, são entupidos, né, dessa relação de presentes, etc., que também não é uma realidade. A realidade de relacionamento são 2 pessoas, na maioria das vezes, de classe social equivalente, tentando sobreviver juntos, né? E a gente tem, no Brasil, inclusive, dados sobre isso, que muitas pessoas não se divorciam porque, por exemplo, não conseguem dividir a casa, né? Não conseguem vender o imóvel, o único imóvel que o casal tem, e daí não tem dinheiro para os 2 morarem em algum lugar e acabam ficando juntos. Então, vamos relembrar de novo que a gente vive num país pobre, ok? E que se você fizer parte de uma classe bem privilegiada, você talvez tenha acesso a outras pessoas e talvez a sua situação seja diferente, mas se você for como a imensa maioria das pessoas, você precisa se adequar à realidade, que é: busque uma pessoa trabalhadora, busque uma pessoa legal, que te trate bem sua família, que te ame, e que juntos vocês possam construir algo para que realmente vocês tenham um valor aí como casal de construção. Porque ninguém vai vir pronto, a internet não é bem isso, a gente que trabalha com muita gente que tá na internet, eu com agência de marketing, a gente sabe que a realidade por trás das câmeras é outra. É muito mais importante você estar com alguém que tá no corre com você, que faz, que acontece, que não é uma pessoa escorada em você, um perdido e tal, do que necessariamente você às vezes abrir mão de uma pessoa super especial por conta de uma ideação que não existe. Eu acho que esse era o recado do vídeo, pra gente voltar um pouco mais pra isso, porque isso tá muito evidente. Isso tá evidente pros 2 lados, tá evidente pros relacionamentos que não dão certo, e tá evidente pra mim o quanto as pessoas estão se enfiando em relacionamento sem pensar se aquela pessoa é compatível com ela só pra ter um relacionamento, por pânico de ficar sozinha, por medo de solidão, e aí a gente tem uma taxa de divórcios crescente e altíssima, porque a gente não tem um tempo de minimamente entender as coisas, justamente porque a gente tá, de novo, se comparando. E aí, no final do dia, ninguém tá feliz, porque eu não sei vocês, mas dos casais que eu conheço ao meu redor, das pessoas que eu convivo, das pessoas que eu, circulo, sei lá, se de cada 10 casais tiver 1 ou 2 que eu viveria ou que eu gostaria de viver uma relação parecida, é muito. Então, a gente tem um problema e a gente não tá olhando pra esse problema, porque a gente tá mascarando com questões que não é o caso. E aí, de novo, a gente volta naquele estudo de Harvard que fala que quando você chega lá com 100 anos,
menos. O que te faz ter longevidade são a qualidade dos seus relacionamentos. Não só amorosos, amigos, família, etc. Mas são as pessoas que estão ao seu lado. Então, olhar para isso, zelar pelo que é bom e entender se faz sentido para você e parar de se comparar, não é só uma dica, mas é urgente para que você tenha qualidade de vida e longevidade. A gente se vê no próximo vídeo.